Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de VBA módulo 1. Bom, hoje nós vamos criar uma nova subrotina para controle do nosso formulário, tá? O que acontece? Vejam, vou me posicionar aqui no formulário de autenticação, tá? E vamos executar esse formulário para eu poder explicar para vocês. Vejam, aqui como a gente programou, né? Se o usuário não informar o usuário e a senha correta, ele vai ter que cancelar, né? Ele não vai conseguir ter acesso ao cadastro de contatos, tá? Mas se ele for um usuário um pouquinho esperto, ele vai utilizar este botão de fechar, que é da janela do Windows. Então, ao clicar aqui, ele vai voltar para o VBA e ele pode acionar o Excel a qualquer momento e efetuar alterações aqui nos nossos dados. E nós não queremos que isso ocorra, tá? Nós não queremos dar essa possibilidade para ele, tá? Então, a gente vai voltar aqui no Visual Basic e nós vamos criar uma nova rotina aqui nesse formulário de autenticação, tá? Então, vamos nos posicionar aqui no código. E essa rotina eu já tenho ela pronta, então eu só vou copiar e colar, porque é uma rotina que não muda muita coisa, tá? É essa aqui, ó, User Form Query Close. Ela serve para qualquer formulário do VBA, ok? Então, eu vou selecionar toda a nossa subrotina aqui e vou colar. Vejo que é um User Form Query Close, né? Não é um User Form Click. Então, vamos selecionar o evento aqui na janela da direita. Está aqui. Então, é só clicar. Ele já vai inserir os argumentos que esta função necessita para funcionar, tá? E aqui nós vamos dar um Ctrl V, ok? Vamos só eliminar estas partes que estão duplicadas. Então, if close mode é igual a VB form control menu, então isso aqui é tudo do próprio VBA, a gente não mexe nada. MSG Box, utilize o botão sair, VB Critical aviso. Então, o que muda aqui nessa rotina? Muda a mensagem, tá? Não é o botão sair, nós temos o botão cancelar, né? Por isso que eu comentei que essa rotina serve para qualquer formulário. Feito isso, vamos nos posicionar no formulário e vamos executar para ver como é que ficou. Então, vejam, se ele vir aqui, colocou um usuário, colocou uma senha, deu ok, deu erro, né? Se ele tentar sair pelo X, ele vai dizer que não é possível e não vai permitir, tá? Então, vou dar um ok aqui. Ele vai obrigatoriamente ter que clicar no botão cancelar. Então, com isso, eu estou inibindo o acesso deste usuário aos dados desta planilha, tá? Vamos abrir novamente a nossa pasta de trabalho. Só vamos adicionar um pequeno detalhe com relação ao Query Close, tá? Então, vamos voltar aqui no nosso Visual Basic. Notem que esta mesma subrotina nós também temos que ter para o nosso formulário de contatos, tá? Porque no momento que o usuário tiver acesso ao formulário de contatos, estiver inserindo algum dado e clicar no X de fechar a janela, ele também pode ter acesso aos dados da planilha diretamente e nós não desejamos. Então, essa mesma subrotina eu vou copiar. Vamos nos posicionar no formulário contatos e vamos abrir o código, tá? Então, aqui, vamos tirar essa subrotina que não tem nada. E vamos selecionar aqui, User Form. E eu quero Query Close. Tá? Então, aqui ele introduziu a rotina aqui embaixo. Vamos dar um delete nessas linhas. E aqui eu simplesmente vou dar o Ctrl V, tá?
também. Nesse formulário, nós temos o botão sair, né? Então, vamos alterar a mensagem aqui para sair, ok? Bom, o que acontece? Quando ele estiver dentro do formulário de contatos, e se ele for o usuário admin, tá? Eu quero permitir que ele consiga sair com um X, porque pode ser que o administrador precise fazer uma manutenção na própria planilha de senhas, na planilha de cidades e assim por diante, tá? Então, aqui eu vou, antes de dar essa mensagem, eu vou fazer uma verificação. Então, eu vou colocar assim, if g usuário igual admin, then, melhor colocar diferente, né? Se for diferente de admin, ele vai dar essa mensagem, né? Que é necessário usar o botão sair, vai cancelar a operação. Se não, se for igual admin, ele não vai dar essa mensagem. Então, aqui, end if. Agora, notem que eu usei, vou até colocar assim, g usuário, para manter o padrão. Então, o que é isso? Isso aqui é uma variável, tá? Só que o g aqui na frente significa que é uma variável global. O que é uma variável global dentro do VBA? É uma variável que eu posso utilizar neste formulário de contatos, que é onde eu estou, ou ainda posso usar nesse formulário de autenticação e em qualquer módulo dentro desse projeto, tá? Dentro dessa pasta de trabalho, tá? É para isso que serve uma variável global. E eu preciso primeiro declarar essa variável global e depois alimentá-la, tá? Então, quando eu vou alimentar essa variável global? Quando eu estiver aqui no formulário de autenticação, né? Então, vou clicar aqui, vou abrir o código e aqui, depois que ele fez a verificação e encontrou, né? Ele verificou se o usuário existe, a senha existe, então vou colocar aqui embaixo, g usuário vai receber txt usu.text, tá? Bom, e onde vou declarar essa variável global? Então, notem aqui na nossa estrutura deste projeto, nós não temos nenhum módulo. Toda a programação que nós introduzimos foi dentro dos formulários, certo? Mas para fazer a declaração da variável global, precisa ser num módulo de controle, tá? Então, vou vir aqui na guia inserir, me posicionar aqui primeiro, inserir módulo, e aqui eu vou colocar public g usuário ser do tipo string. Pronto, tá? Então, esta é a declaração da variável global que está aqui dentro desse módulo 1. Eu posso renomear esse módulo, então vou colocar o nome dele de controle para ficar um pouquinho melhor, tá? Está aqui. Agora, nós vamos testar do início, né? Então, vou me posicionar no formulário de autenticação, ok? E vou clicar aqui em exibir objeto e dar um F5. Pronto, então está pedindo o usuário e a senha. Vamos supor, eu vou colocar outros, e aqui vou colocar 1, 2, 3, 4. Então, ele achou, ele abriu, tá? Mas ele não é o usuário admin. Então, se eu tentar fechar aqui, é para ele dar um erro. Ó, utilize o botão sair. Perfeito, é isso mesmo. Então, se ele vir aqui clicar em sair, ele vai fechar a minha parte de trabalho, certo? Era isso que eu queria? Exatamente isso. Então, novamente, F5. Agora, eu vou colocar o usuário admin. Admin, 1, 2, 3, 4 e ok. Ele abriu meu formulário, perfeito. Aqui eu vou colocar, não vou colocar nada e vou clicar no botão fechar. Ele voltou para o VBA e não fechou o Excel. Então, eu posso vir aqui e alterar alguma coisa sem problema algum. Para completar esse nosso cadastro de contatos, só está faltando uma coisinha, que é chamar o meu formulário de autenticação
automaticamente, tá? Então, eu vou vir aqui no VBA e a chamada do formulário eu vou colocar logo na abertura da minha pasta de trabalho, ok? Então, vou clicar aqui em esta pasta de trabalho, 2 cliques, para ele abrir a minha estrutura, tá? Aqui eu vou colocar o workbook, qual que é o evento? É o Open, que ele já trouxe aqui para nós. Então, aqui eu vou só fazer a chamada do formulário de autenticação. Show. Feito isso, a gente vai fechar. Vamos salvar aqui o Excel. Agora vamos fechar e vamos abrir novamente o nosso arquivo, tá? Então, 2 cliques. Vejo que ele abriu o meu arquivo Excel e já pediu a autenticação, né? Então, tá pedindo usuário e senha, certo? Então, se eu colocar aqui um usuário, outros, e aqui 1, 2, 3, 4 noves, tá? E deram um ok, ele vai abrir o meu formulário para nós inserirmos alguma coisa, né? Então, vou colocar aqui Rosa, Maria, telefone, cidade, e aqui vou colocar o e-mail rosa@gmail.com. Clicar em salvar. Ele vai inserir um novo dado na minha planilha como está, como nós podemos ver aqui, tá? E vamos supor que ele queira colocar alguma informação aqui saindo do formulário. Ele não vai conseguir, ó, tá? Se ele tentar fechar aqui, ele vai pedir para ele usar o botão sair e ele vai fechar o formulário neste momento, tá? Aqui eu tô vendo que por trás dessa janela ficou a janela de autenticação aberta. A gente pode fechar ela, né, antes de chamar essa próxima, ok? Mas isso é um detalhezinho bem pequeno. Então, ao clicar aqui em sair, ele deveria ter salvado e fechado o Excel. Então, faltou um detalhe também com relação, né, ao botão sair do formulário de contatos. Então, vamos voltar aqui na guia Visual Basic, vamos nos posicionar aqui no formulário de contatos e abrir o código. Vamos ver aqui, sublimpar, subsair, tá aqui, ó. Então, o que ele tá fazendo? Tá ativando, tá salvando, tá fechando o formulário, mas não tá fechando a nossa planilha, tá? Então, vou colocar mais essa linha. Active workbook.close. Isso que faltou nesse momento. Aqui no formulário de autenticação também faltou um detalhe, então me posicionei aqui, exibir código, tá? Quando ele faz a verificação, né? Então tá aqui, ó. Ele tá chamando o formulário de contatos e tá fazendo o unload me depois, tá? Então a gente vai fazer isso antes dele chamar o formulário de contatos, tá? Fazer um load para essa janela não ficar aberta ali por baixo, certo? Aqui também acho que nesse momento não é necessário, nós vamos excluir essa linha, ok? Agora nós vamos salvar, né, o nosso VBA aqui, salvar o Excel para efetuar o nosso último teste, tá? Então, vamos abrir. Vou colocar aqui o usuário outros, 1, 2, 3, 4, a senha, né, 4 noves e ok. Ele trouxe aqui, vou introduzir uma informação, então colocar assim, Pedro Afonso, cidade, pegar uma qualquer aqui, o e-mail pedro@gmail.com. Vamos clicar em salvar, ele salvou a informação, vou dar um ok. Vou tentar clicar aqui, ele vai dar o erro, ok. Deixa só nós ver, ó, agora ele tá sem aquela outra janela por baixo, tá? Então, eu vou clicar em sair. E agora sim, ó, ele fechou, ele salvou a planilha, salvou os dados e também fechou a nossa parte de trabalho, tá? Deixa eu fechar aqui, vamos abrir novamente. Agora aqui eu vou entrar com o usuário admin.
e a senha 1234. Dar um OK. Ele abriu a nossa janelinha de manutenção, mas eu vou fechar, né? Vamos supor que eu quero fazer a manutenção nas planilhas do Excel. E está aqui, né? Então, eu posso, nesse momento, inserir uma nova cidade que automaticamente vai ser também exibida no nosso botão Combo Box. E posso vir aqui na nossa guia senhas e acrescentar um novo usuário e senha. Notem que aqui, ó, o que eu fiz foi selecionar esse intervalo e alterar a cor da fonte, tá? Só passar para um branquinho que parece que não existe nada de informação. Certo, pessoal?